Boa tarde, pessoal. Então estamos aqui continuando, o curso de Eletromagnetismo 1 aqui no PLE da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E hoje nós vamos terminar, o capítulo 8 do nosso estudo, que é o capítulo sobre forças magnéticas, e dispositivos magnéticos. Hoje é um estudo interessante porque a gente vai ver dois aspectos importantes da magnetostática. A primeira delas são circuitos magnéticos. Os circuitos magnéticos, eles são uma forma da gente expressar os nossos elementos magnetostáticos através de circuitos. Veja, a gente está aqui argumentando, desde que a gente introduziu o campo magnético, que nós temos uma dualidade, certo? Essa dualidade entre campo magnético e campo elétrico, ela tem se expresso em várias formas. Então a gente tem a intensidade de campo magnético e a intensidade de campo elétrico. A gente pode calcular a densidade de fluxo magnético e a densidade de fluxo elétrico. Elas são ligadas por duas propriedades do material. No caso do campo magnético, a propriedade é a permeabilidade magnética, e no caso do campo elétrico, é a permissividade elétrica. A gente tem aqui os geradores, os geradores de campo magnético são as correntes, que a gente pode expressar como a densidade volumétrica de corrente. Já o campo elétrico é gerado por uma distribuição volumétrica de cargas, ou V. Então a gente tem essa dualidade. Mas nós sabemos que a gente pode expressar problemas de campos elétricos através do que a gente conhece como teoria de circuitos elétricos. Então a gente consegue ter elementos que são fontes elétricas, a gente tem elementos que são resistores elétricos. Então, V, R, e a gente tem um outro elemento que é a corrente elétrica. E esses elementos, eles têm significado de acordo com as variáveis dos problemas em campos elétricos. Então eu posso dizer que o potencial entre dois pontos é menos a integral entre o ponto A e o ponto B do meu campo ao longo de uma linha DL que liga os dois pontos. Esse cara daqui é obviamente uma quantidade vetorial que existe dentro de um espaço, está definido com coordenadas. Nesse meu campo vai ter coordenadas x, y e z. Mas eu posso transformar essa função matemática, esse campo, que aqui é um campo vetorial, em um valor escalar. E V aqui, que é a nossa força eletromotriz, ele não é um campo vetorial. Esse V aqui não trata-se de um campo vetorial V de x, que seria um potencial elétrico. Trata-se de um valor escalar, um número escalar, uma quantidade escalar V, e não um campo escalar. Todo mundo entende a diferença entre campo escalar e uma variável escalar. Ela não é definida para um espaço, é apenas um número. Essa minha densidade de corrente J, que também está presente aqui, das minhas quantidades de campo elétrico, através da nossa lei de Ohm pontual, que é dada por J igual ao sigma, que o sigma é a condutividade vezes o campo elétrico. Quando a gente faz a integral desse cara ao longo de uma superfície S, a gente consegue um valor que é uma corrente elétrica. Novamente, essa corrente elétrica não é um campo, é um valor escalar. E a gente também resolveu ali, nos nossos problemas de eletrostática, resolvemos para a resistência. Então a gente calculou a resistência como uma propriedade de um espaço. Então, se em um determinado espaço eu tenho uma diferença de potencial, essa diferença de potencial provoca um campo elétrico no interior da matéria. Campo elétrico. Esse campo elétrico
ele está relacionado através dessa relação aqui, ó. Quando eu aponto meu mouse, vocês veem, só para eu saber. Ótimo. Então, através dessa relação aqui, esse campo elétrico E está associado a uma densidade de corrente J. Portanto, eu posso, dentro da superfície desse material, determinar uma corrente I. E eu represento a minha resistência como sendo a tensão que provocou essa densidade de corrente sobre a minha corrente I. Então, eu posso dizer que isso aqui é a integral de E dl dividido por... Aqui você vai colocar os limites de integração de modo a fazer com que essa integração aqui dê no sentido que você quer, para que a resistência seja um valor positivo, certo? Dividido pela integral de JDS, né? Aliás, essa superfície não é fechada. Pela integral de JDS. Só que J é sigma E, então sigma é ds. A gente viu que para uma superfície regular, eu estou fazendo isso bagunçado porque é só uma revisão, tá? A gente viu que para uma superfície regular, se o meu campo elétrico é uniforme, então eu posso escrever isso aqui como E, o módulo do meu campo elétrico, né? Vezes L, L sendo o comprimento dessa região. Isso dividido por sigma E vezes S, S sendo a área de seção reta. Portanto, a minha resistência elétrica do meu sólido vai ser igual a L sobre sigma S, ou ρ L sobre A. Então aqui a gente definiu uma relação matemática, né, entre três quantidades. E essas quantidades são escalares, né? A resistência, a tensão e a corrente. Mas note que essas abstrações, tensão, corrente, resistência, quando eu crio um circuito como esse, eu estou simplificando o meu problema eletromagnético e criando um outro domínio. Eu estou criando um domínio em que eu posso representar as minhas quantidades no espaço através de símbolos equivalentes, certo? Então, o meu resistor, ele é um símbolo que representa as propriedades elétricas de uma região no espaço, que possui uma certa condutividade sigma. Se eu conheço a geometria dessa região, eu posso representar as propriedades dessa região com uma única figura de mérito que eu chamei de resistência. A minha corrente elétrica eu vou representar também por um valor escalar. E a minha tensão elétrica também tem um símbolo que ela representa. E existem associados, né, a esses elementos técnicas de cálculos, né, não necessariamente cálculo diferencial, mas técnicas aritméticas para que você encontre essas relações. Se a gente pega essa relação aqui, ó, J igual a sigma E, e aplica nesta abstração, a gente vai obter I igual a V sobre R. Né? Então, esse cara daqui é a lei de Ohm, que a gente conhece lá em circuitos 1. Agora vamos pensar novamente nesse mesmo problema, só que para magnetostática. Se a gente pensa da mesma forma, nós podemos criar uma equivalência. Eu quero um equivalente para a força eletromotriz, eu quero um equivalente para a corrente e eu quero um equivalente para a resistência. Vamos parar para pensar nisso. Então, em circuitos elétricos, eu tenho a força eletromotriz. Quem que é a força eletromotriz? Né? É um certo potencial. E esse potencial vai ser menos a integral de A até B do campo elétrico dl. Eu tenho a corrente elétrica. Então, quem que é a minha corrente? Né?
eu vou chamá-la de I, eu vou expressar como sigma integral numa superfície de E ds. E eu tenho uma resistência. A minha resistência elétrica, R, é V sobre I, né? Então ela vai ser L sobre sigma S, em que S é a área, L é o comprimento daquela região, se a sua região for uma região de área de seção reta constante. Isso é, eu consigo expressar essa minha região aqui como sendo uma área de seção reta constante, né? Qualquer ponto onde eu cortar essa minha região aqui, eu tenho a mesma área de seção reta. Se isto é verdade, então eu posso expressar a resistência como essa quantidade. Se não, eu tenho que resolver essas duas equações aqui, mas dado que eu consigo resolver essas duas equações, esta será a resistência, ou melhor, a razão entre essas duas quantidades vai ser essa resistência, né? Então, meu R vai ser igual a V sobre I. Eu quero criar equivalentes para magnetostática. Então vamos imaginar agora que eu tenho um material e que esse material ele é ferromagnético, certo? Ou melhor, não vamos dizer que ele é ferromagnético, vamos dizer que ele tem um certo μ, ele tem uma certa permeabilidade. Esse material que possui um certo μ, ok? Ele pode ou não ser igual ao μ do vácuo, mas vamos supor que ele seja maior. Certo? Por quê? Eu quero supor, eu estou fazendo uma suposição de que todo o meu fluxo magnético que existe dentro desse meu material, material, permanece o máximo possível dentro do material. Então agora vamos dizer que eu estou alimentando este meu circuito com uma corrente elétrica. E eu tenho aqui um enrolamento, certo? Beleza. O que vai acontecer nesse circuito magnético, né? Essas linhas de corrente, elas vão gerar um campo magnético no interior desse toroide. Então esse campo magnético ele vai ter essa orientação, vocês concordam? Se o meu material é um material cuja permeabilidade magnética é maior do que a permeabilidade magnética do ar, isso significa que a tendência das minhas linhas de fluxo magnético será permanecer dentro do material. Mas se a minha permeabilidade é muito maior do que a permeabilidade do vácuo, então a maior parte do meu fluxo magnético ficará dentro do material. Então a minha primeira suposição para a criação de circuitos magnéticos é que eu não tenho campo magnético fora da minha região em que eu estou estudando. Ou, pelo menos, que esse campo fora é tão menor que ele pode ser desprezível. Então eu vou fazer a suposição de que eu não tenho campo magnético fora. Ou que esse campo magnético é desprezível. E a maior parte do fluxo magnético fica interno a esse circuito. Então, como é que eu posso dizer? Uma analogia lógica que a gente pode fazer é o seguinte: essa corrente aqui, eu vou dizer que é o próprio fluxo magnético, porque isso é muito semelhante ao que a gente faz com um circuito elétrico, certo? Quando a gente tem um circuito elétrico aqui, a corrente ela flui em torno de todos os elementos. Então eu vou dizer que o meu equivalente da corrente vai ser o fluxo magnético. Esse fluxo magnético ele vai ser igual a integral numa superfície de B ds. Já que B é a densidade, né, de fluxo magnético. Beleza.
quem é que vai ser então a minha força magnetomotriz, né? Porque se eu chamei a minha força eletromotriz porque era gerada de um campo elétrico, esse cara daqui vai ser a minha força magnetomotriz. Eu vou chamar de FMM e vou dar a ela uma letra F, só que bem diferentona, certo? Eu vou chamar esse Fzinho de força magnetomotriz. Como é que eu posso associar essa força magnetomotriz, né? Eu quero associar esse cara daqui com a intensidade do meu campo magnético. Só que vocês devem lembrar-se que o meu campo magnético escalar ele era definido da mesma forma, né, que o meu campo elétrico. Só que aqui, diferentemente do campo elétrico, né, no campo elétrico eu via essa integral aqui entre A e B, né? No caso do campo magnético, do campo escalar magnético, eu tenho que fazer essa circulação, mas essa minha circulação não vai ser igual a zero. Então vamos dizer que eu faço minha circulação aqui, ó. Então eu fiz essa minha circulação L. Então daqui eu sei que, daqui não, né? Lá das minhas regras do eletromagnetismo, eu sei que a minha integral em H dl vai ser igual a minha corrente envolvida, né? E quem é a corrente envolvida nesse laço verde aqui? É essa própria corrente I vezes o número de enrolamentos. Vocês concordam com isso? E quanto maior for o valor dessa corrente, maior é a intensidade do campo magnético dentro deste elemento. Além disso, quanto maior é o número de enrolamentos, maior também é a intensidade do campo magnético dentro desse elemento. Essa aqui é a lei circuital de Ampère. Certo? N é o número de espiras e I é a intensidade da corrente. Então, se eu faço HDL, a minha curva L, né, está cruzando dentro desse meu material ferromagnético. Então, quando eu cruzo a linha aqui dentro, o que é que vai estar envolvido, né? Porque talvez eu acho que eu escolhi uma cor que não era tão bacana. Deixa eu fazer ela de novo com essa linha mais escura aqui. A minha linha L vai ser essa, certo? Ela está passando por dentro das minhas espiras. Então, a gente tem na lei circuital de Ampère que a integral numa curva fechada de HDL é igual à corrente envolvida. Quem é a corrente envolvida? É N vezes a corrente I, porque a corrente I está entrando N vezes na minha curva L. Como a corrente é a minha geração, né, ela que está gerando a presença de campo magnético no interior dessa região, eu vou dizer que a minha força eletromotriz é exatamente isso aqui. É exatamente a integral fechada de HDL, que vai ser igual a NI. Então esse cara daqui vai ser a minha força magnetomotriz. Resta agora a gente encontrar quem é que vai ser o equivalente da resistência, né? Nós vamos chamar o equivalente da resistência de relutância. E aí a gente vai dar ele o nome de relutância magnética. A minha relutância magnética, que eu vou também utilizar uma letrinha R. Nossa, peraí, deixa eu treinar isso aqui. Ficou ok, vai. A minha relutância magnética vai ser quem, né? Ela vai ser a minha força
magnetomotriz dividido pela minha corrente magnética, que é o fluxo magnético. Quem é que vai ser essa quantidade aqui, né? Então, o meu fluxo magnético é a integral de H dl. E o meu fluxo magnético, como B é igual a μH, se o meu meio é linear, então eu posso dizer que esse cara daqui é igual a μ integral na superfície de H ds. Se o meu meio é regular, certo? Ou seja, se ele tem a área de seção reta constante, ou se eu consigo fazer ao menos uma aproximação, né, de que esse cara tem, na maior parte do tempo, a sua área de seção reta constante, eu posso dizer que esse cara daqui é igual a H vezes L dividido por μH vezes a área S. Isso significa que a minha relutância será igual a L sobre μS. Isso não é fantástico? Eu acho, mas eu sou besta. Eita porra, apaguei o negócio, peraí. Ok. Então isso significa que eu consigo representar. Oi? Esse L é o comprimento médio do meu toroide, por exemplo. Ou do meu solenoide, enfim. Vamos imaginar, por exemplo, que eu tenho o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho aqui um solenoide e que eu estou alimentando esse solenoide aqui com a corrente I, que possui um N número de enrolamentos. Então quem é que vai ser o circuito equivalente desse cara aqui? Eu vou ter uma certa força magnetomotriz. Essa força magnetomotriz será igual a N vezes I. Eu vou representar o meu material magnético por uma relutância magnética, e ela vai ser igual a L sobre μS. Quem é L? L vai ser a circunferência média, né, aqui do meu material. μ é a minha permeabilidade magnética e S é a minha área de seção reta. E o meu resultado aqui será um fluxo, de tal modo que eu tenho a minha lei de Ohm, que não é a lei de Ohm, né? Mas num circuito magnético, a minha força magnetomotriz é igual à minha relutância multiplicado pelo meu fluxo magnético. Perfeito? Veja, no caso, indutores e capacitores para circuitos elétricos, né, eles são elementos armazenadores de energia. Porque a gente admite nos circuitos elétricos que não está tendo acúmulo de cargas em resistores, por exemplo. E acúmulo de energia, né, através do campo elétrico e campo magnético, através do acúmulo de campos elétricos e magnéticos. E capacitores e indutores seriam, né, esses representantes nos circuitos elétricos. Se a gente estivesse analisando esse circuito aqui como um circuito elétrico,
ele seria um indutor. Mas como circuito magnético, ele é representado como uma fonte de alimentação. Então, na verdade, a maneira como a gente está observando o circuito é diferente, certo? Aí, o indutor aqui, num circuito magnético, não será representado como uma indutância, certo? Não sei se eu respondi, Robson. Então, a representação ela tem outra, como é que eu posso dizer? Caramba, deixa eu pensar aqui. A representação ela tem outro intuito. O intuito da representação em um circuito elétrico é analisar os circuitos do ponto de vista do movimento de cargas. Do ponto de movimento de cargas I, dQ, dt. Então, desse ponto de vista aqui, esse cara daqui, por exemplo, vai ser representado por uma função que a gente conhece como indutância. Ou um elemento, né, que responde por a tensão é igual a L di dt. Do ponto de vista de circuitos magnéticos, nós não estamos avaliando corrente elétrica. Note que aqui não existe fluxo de corrente dentro do circuito que a gente está observando, né? O que a gente está observando é um circuito de fluxo magnético. Claro que tem movimento de correntes eletrostáticas aqui, mas essa corrente I, ela não vai ter uma representação de corrente dentro do circuito. Pelo contrário, essa corrente I, ela vai ter uma representação de força magnetomotriz. Então, as correntes I vão representar forças magnetomotrizes, que não necessariamente é uma força magnética, certo? Ela é apenas um valor que cria, ele gera fluxo magnético dentro do meu circuito magnético. Então, a corrente aqui vai ser o fluxo magnético. E o meu material, ele vai possuir uma propriedade que a gente vai chamar de relutância magnética, certo? E aí não existe um paralelo com elementos armazenadores. Não existem elementos armazenadores de distribuição de correntes. Exato. A gente tem elementos armazenadores de carga, que são o capacitor, e elementos armazenadores de fluxo magnético, né? Que aí seria, no caso, os indutores. Aqui a gente não vai ter esse tipo de coisa. A lógica aqui é outra. A grande vantagem aqui que a gente pode fazer é que, baseado nessa regrinha aqui, vocês devem se lembrar que a gente criou toda a teoria de circuitos. Então, as leis da superposição, os teoremas de Venin e Norton, as associações série-paralelo de resistores. Vocês devem se lembrar que todas essas leis, elas partiram apenas dessa forma aqui da lei de Ohm e da conservação da matéria, né? Da conservação de carga e energia. Então, quais eram as nossas leis de Kirchhoff? Para circuitos elétricos. As nossas leis de Kirchhoff para circuitos elétricos são que em qualquer ponto do espaço a soma da corrente é igual a zero e a tensão geradora menos a soma das resistências vezes as correntes tem que ser igual a zero, né? Essa daqui a gente chamou de lei de Kirchhoff das correntes e essa daqui a gente chamou de lei de Kirchhoff das tensões. Beleza. O que a gente vai trazer de igualdade aqui para o nosso circuito magnético? A lei da corrente de Kirchhoff vai ser aquela de que
Lei de Kirchhoff. Falta um R aqui. Kirchhoff. Para circuitos magnéticos. A primeira delas é que a soma do fluxo em qualquer ponto é igual a zero. Isso aqui equivale à nossa lei, de Maxwell, que é a integral numa superfície fechada de BDS igual a zero. E aponta para a inexistência de monopolos magnéticos. Então, dessa lei de Maxwell, nós chegamos na lei de Kirchhoff para circuitos magnéticos. Essa lei aqui, ela dá a gente as mesmas ferramentas matemáticas que a lei de Kirchhoff das correntes para circuitos elétricos. E a outra lei de Kirchhoff aqui é uma derivação matemática, né? Porque nós definimos a relutância, essa foi uma definição, né? Então a gente definiu a relutância como a força eletromotriz dividido pelo fluxo. Desculpa, a força magnetomotriz dividido pelo fluxo. Então, matematicamente, nós temos que a força magnetomotriz menos o somatório das relutâncias vezes o fluxo tem que ser igual a zero, porque essa foi a nossa definição. Então daqui vem a segunda lei de Kirchhoff para circuitos magnéticos. Com um equivalente da lei de Ohm e os equivalentes da lei de Kirchhoff, agora é festa. Agora você faz o que você quiser. Só que agora com circuitos magnéticos, certo? Então todas as regras de circuitos elétricos são válidos para circuitos magnéticos. São válidas para circuitos magnéticos. Ok? Então é simples assim. Vamos fazer um exemplo. O exemplo 8.12. Não. O exemplo 8.14. Todo mundo entendeu isso? Eu quero parar com pelo menos meia hora antes do término da aula para a gente discutir o projeto, tá? Para apresentar para vocês. Eu espero que ele esteja mais simples de todo o coração, tá? Mas aí quando chegar a hora, se eu não me lembrar, vocês me lembram, ok? Então vamos lá. O núcleo toroidal, né? Então tem um núcleo toroidal. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui com isso aqui. Isso ajuda bastante. Ok, então eu tenho um núcleo toroidal. Esse núcleo toroidal tem raio. Tem raio ρ0. Raio médio ρ0. E esse ρ0 é igual a 10 centímetros. O maior núcleo de ferrite da história. E tem uma seção reta circular com raio A igual a 1. Como é? E tem uma seção reta circular com A igual a 1. Ah, tá. É um toroide que é... Certo, tudo bem. É um núcleo toroidal mesmo. Então o raio aqui da sua seção reta é A. Que significa que a sua área vai ser πa ao quadrado, né? Já que ele é toroidal. Vamos lá, 2A. Beleza. Se o núcleo é feito de aço, então ele dá aqui uma permeabilidade relativa de 1000. E tem uma bobina com 200 espiras, N igual a 200.
calcule a intensidade de corrente que irá gerar um fluxo de 0,5 mV no núcleo. Então eu quero calcular I para o meu fluxo igual a 0,5 mV no núcleo. Certo? Então aqui a gente pode resolver do método tradicional, mas a ideia aqui é a gente resolver, né, do método que a gente apresentou agora. Então ele vai ter um enrolamento aqui com uma certa corrente I e um número de enrolamentos N. Então o circuito equivalente desse cara daqui vai ser uma força magnetomotriz, uma relutância e uma corrente, que aqui vai ser um fluxo magnético psi. Beleza, então agora é só a gente fazer essas igualdades aqui. Essa minha força magnetomotriz, que é igual a NI, vai ser igual a minha relutância vezes o meu fluxo psi. Então a minha corrente I aqui que eu preciso encontrar vai ser igual a minha relutância vezes o fluxo dividido por N, que é o número de enrolamentos. Quem é que é a minha relutância, né? Minha relutância é L sobre μ vezes a minha área S. Isso aqui vai ser multiplicado pelo fluxo dividido pelo número de enrolamentos. Então, é uma forma muito mais simples da gente resolver, né? A gente tem todo mundo aqui, né? Então, quem é minha corrente I? O meu comprimento L é o comprimento médio, né? Então, se a gente olhar aqui, o comprimento médio vai ser essa circunferência aqui, né? Que é 2π vezes ρ0. Então, 2π ρ0 dividido por μ, que é 1000. Eita danado. 1000 vezes a permissividade elétrica, né, que é 4π 10 a menos 7. Então, essa é a permissividade em μ. É μ relativo vezes μ0. Vezes a minha área S, que é π a ao quadrado. Esse é o primeiro termo. Tudo isso vezes o meu fluxo. Então, meu fluxo é 0,5 mV dividido pelo número de enrolações, que é quanto? Era 200? 200. Beleza. Então, essa corrente aqui é igual a 3,9 ampere. 3,98 ampere. Beleza? Então é tranquilo, né? Vamos ver um outro exemplo, exemplo 8.15. Exemplo 8.15 é um pouquinho mais interessante. Então o que a gente tem? A gente tem um circuito magnético, né, feito aqui por um núcleo, e esse núcleo tem um formato interessante. Então, o núcleo tem o seguinte formato, né? Ele é feito por um material ferromagnético, e o núcleo possui dois braços aqui. Ele tem um braço central aqui. Beleza. Então o núcleo é dessa forma e ele tem uma bobina enrolada aqui nessa indentação aqui que fica no centro, né? Por aqui flui uma corrente I com um número de enrolamento N. Esse gap aqui, esse espaço, possui 1 centímetro. Essa lateral aqui, né, possui 10 centímetros. E o meu comprimento aqui entre os pontos médios também é de 10 centímetros. E de 10 centímetros para o outro lado também. Beleza, e aí que eu vou induzir uma corrente que vai induzir um fluxo magnético. Vamos dar uma olhada primeiro, qualitativamente, como é que esse fluxo magnético ele vai se dividir, certo?
Então, se a gente fizer a regra da mão direita, a gente utiliza aqui o polegar segue o fluxo da corrente, o que implica que o fluxo magnético resultante aqui dessa interação, ele vai ter essa direção, né? Dentro da espira. A gente está agora supondo, né, que como o meu material tem uma permeabilidade muito maior do que o vácuo, que a maior parte do meu fluxo magnético estará contida dentro do meu circuito magnético. Então, esse fluxo irá se repartir, né, por dois caminhos. Muito parecido com o que a corrente faz nos circuitos elétricos. Mas lembre que no caso da corrente existe um movimento de partículas, né? Aqui não existe movimento de partículas. Aqui é só o campo, certo? Porque se eu não tenho diferença de potencial elétrico, eu não tenho movimento de partículas, né? Aqui no caso é só o campo magnético. Então ele gerou um fluxo magnético que vai ter mais ou menos essa forma. Tem algumas outras características aqui. Deixa eu só colocar aqui as características numéricas, né? Mi é igual a 50 Mi0. O que mais? Eu quero uma densidade de fluxo magnético de 1,5 Weber por metro quadrado. Então B é igual a 1,5 Weber por metro quadrado. O que mais? A área de seção reta é de 10 centímetros quadrados. Então S, a minha área de seção reta é de 10 centímetros quadrados. Do circuito magnético da figura, calculei a corrente da bobina, que irá gerar uma densidade de fluxo magnético de 1,5 Weber por metro quadrado no entreferro de ar, assumindo que Mi é igual a 50 Mi0 e que todos os trechos do núcleo tenham a mesma área de seção reta de 10 centímetros quadrados. E N é igual a 400 espiras. N é igual a 400. Então, primeiro de tudo, vamos criar aqui um circuito equivalente. Então, quem é que vai ser meu circuito equivalente? Vamos passar a partir do meu elemento gerador, né? Então, essa aqui vai ser a minha fonte geradora, né? Eu quero determinar qual é a corrente. Então, essa minha força magnetomotriz vai ter a intensidade N vezes I, em que I é desconhecido. Veja que eu tenho aqui um entreferro, né? Eu quero criar esse campo magnético aqui no entreferro, que é esse espaço de 1 centímetro. Então eu posso representar esses elementos aqui que estão, né, dispostos como uma relutância para o entreferro e uma relutância para a parte superior e outra relutância para a parte inferior. Então eu posso chamar esse cara daqui de relutância do entreferro. Eu vou chamar relutância E. E eu vou ter uma relutância para esse trecho. Então, relutância, vamos dizer que esse trecho seja o trecho 1. E eu vou ter uma relutância para o segundo trecho aqui. Então, relutância 2. Aí agora eu vou ter todo esse caminho para a direita também terá uma relutância. Então, todo o meu caminho para a direita terá uma relutância. Eu vou chamar de R3. E todo o meu caminho para a esquerda vai ter também uma relutância. Eu vou chamar de R4. Beleza. Quem é que é o fluxo? Quem é que eu quero determinar? Eu quero determinar que a densidade de fluxo no entreferro seja igual a 1,5 Weber por metro quadrado. Então eu quero primeiro determinar quem é essa corrente aqui, que eu vou dizer que seja um fluxo aqui no entreferro. Ok? Beleza. Então agora a gente pode utilizar, né, tudo aquilo que a gente estudou de circuitos para fazer aqui a nossa simplificação. Então vamos primeiro ver uma coisa aqui. A associação em série, ela é comutativa, né? O que significa que eu posso trocar a ordem de
RE, da minha fonte, de R2 e R1. Qualquer ordem que eu colocar aqui entre eles vai resultar num valor matematicamente igual. Além disso, eu sei que R1 é igual a R2. Por que R1 é igual a R2? Porque ambos possuem o mesmo comprimento e a mesma área de seção reta. Então R1 é igual a R2 e eles são iguais a L sobre μ S. Então quem é esse cara daqui, né? O meu L, se eu tenho 10 centímetros aqui, eu estou tirando 1 centímetro, o meu comprimento vai ser igual a 4,5 para cada lado. Então esse cara daqui vai ser 4,5 centímetros dividido por μ. E quem que é μ, né? Meu μ é 50, 4π 10 a menos 7 pela área, né? E a área aqui vai ser 10 centímetros quadrados. Então a gente tira aqui o 10 a menos 3 do centímetro, tira o 10 a menos 6 dos centímetros quadrados. E essa resistência aqui vai ser igual a 0,45 10 a oitava dividido por 20π. Beleza? A minha relutância no entreferro vai ser a mesma coisa, L, só que aqui no caso, ó, vai ser μ0, né? Porque o meu entreferro é composto de ar. Então esse cara daqui vai ser 1 centímetro. μ0 é 4π 10 a menos 7. E a minha área também vai ser 10 centímetros quadrados. Note que aqui eu estou desprezando o efeito de borda, tá? Então, por desprezar o efeito de borda, eu estou supondo que todas as linhas de fluxo magnético no meu entreferro saem perfeitamente bonitinhas de um material e entram no outro material sem fazer esse tipo de coisa. Então, estou supondo que as linhas são bastante comportadas. Claro, essa é a premissa do uso do circuito magnético, né? É a gente desprezar toda a dificuldade do cálculo de eletromagnetismo. Isso vem com o custo de termos problemas mais simplificados, que não vão expressar aí todos os detalhes na maior precisão possível. E a relutância do entreferro vai ser igual a 5 10 oitavas sobre 20π. Beleza. Por fim, basta a gente notar também que a relutância R3 é igual à relutância R4 porque os caminhos são iguais, né? Então R3 igual a R4. Esse cara daqui é a mesma coisa, L sobre μ S. L agora passa a ser 30 centímetros. μ 50, 4π 10 a menos 7. E a área S, 10 centímetros quadrados. Esse cara daqui vai ser igual a 3 10 oitavas sobre 20π. E agora a gente pode fazer as nossas associações, né? Então, se a gente observar aqui o circuito, o que a gente tem? Eu posso colocar a minha força magnetomotriz. Quem é que vai ser esse meu primeiro resistor aqui, né? É a associação série de RE, R1 e R2. Então ele vai ser RE mais, posso colocar assim 2R1, já que R1 é igual. E aqui eu posso fazer a associação paralelo de R4 com R3. Como os dois são iguais, essa associação aqui eu posso chamar de R3 sobre 2. Pronto. Se vocês lembrarem lá da teoria de circuitos, vocês vão lembrar que esse fluxo aqui no entreferro é o mesmo fluxo para todo o circuito, né? Então, quando a gente faz essa associação aqui, este fluxo aqui continua sendo o fluxo ψE.
E aí aqui a gente tem que psi é igual a toda essa soma aqui. Na verdade, a força magnetomotriz, né, dividido pela resistência equivalente, né? Então essa resistência equivalente vai ser RE mais 2R1 mais R3 sobre 2. Bem, a gente tem todo mundo aqui, né? Ou quase todo mundo, porque a força é N vezes I, né? Então a gente substitui aqui por N vezes I, ok? Só que quem é, né, o meu fluxo magnético? O meu fluxo magnético é B vezes S. Oi, já entendeu, Claudiano? Beleza. É a associação paralela. O meu fluxo magnético é B vezes S, né? Eu também já tenho S, já tenho, né? Que é 10 centímetros quadrados. Tá em algum lugar lá em cima. Oi? Cadê? Aqui, ó. S igual a 10 centímetros quadrados. Então aqui é só a gente resolver para I. Resolver para a corrente, né? A gente já tem todos esses valores. Já temos o número de enrolamentos. Já temos o B desejado. Temos a área S. É só a gente resolver para I. E a resposta desse problema é corrente elétrica igual a 44,16 ampere. Beleza? Todo mundo entendeu aqui a ideia? Ok. Vamos agora fazer uma discussão aqui breve sobre força, né, em materiais magnetostáticos. Para a gente terminar aqui esse assunto de forças, materiais e dispositivos, né? Vamos lá. Nada a ver. Forças sobre materiais magnetostáticos. Então vamos supor o seguinte, vamos supor que nós temos um elemento ferromagnético. Então isso implica, enfim, um elemento ferromagnético, né? E neste elemento ferromagnético existe aqui aplicada uma força eletromotriz que gerou uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica vai acumular um campo magnético no interior deste material. Agora vamos imaginar que eu tenho aqui uma barra que tem uma certa massa M, que não está necessariamente colada, né, no meu material ali. Então existe uma certa separação entre os dois materiais. Se eu aplico um campo magnético, ou melhor, se eu aplico uma corrente I, ela vai gerar um fluxo magnético. Esse fluxo magnético ele tende a atrair esta outra barra. E ela tende a atrair essa outra barra com duas forças. Cada força será aplicada em um ponto aqui, né? Eu vou ter uma força de atração F e uma outra força de atração F, que vai atrair essa barra para que o fluxo magnético percorra somente dentro, né, desse material. A nossa força resultante vai ser naturalmente 2 vezes essa força, né? Então a minha força resultante vai ser 2 vezes F. Como é que eu consigo quantificar, né, essa força? Eu vou fazer essa quantificação através da energia. Por quê? Porque eu sei que o meu trabalho é igual à força multiplicado pelo comprimento, né? Aqui, como os dois são ortogonais, não, né? São paralelos, então eu vou dizer que houve uma certa variação dl na minha altura aqui.
como eu estou na presença, né, de um campo magnético, não precisa ser vetor, né, mas o dl vai estar na mesma direção de F. Então, como eu estou na presença aqui de um campo magnético, eu sei que essa minha variação ela vai gerar trabalho. E aí eu posso associar esse trabalho a uma determinada força, certo? Então eu vou dizer que esse meu trabalho ele equivale, né, à minha variação da energia magnética. Então a minha energia magnética, quem que era? Ela era 1 sobre 2 a integral, não era isso? De B interno H dV. Isso a gente viu na última aula que foi gravada, que eu espero que vocês tenham assistido, né? Esse meu dV, eu posso expressar esse dV como sendo, na verdade eu posso simplificar isso aqui, né, como 1 sobre 2. O meu H, eu posso dizer que é... Olha, só um minutinho. Eu vou substituir o meu H por B sobre μ0, né? Porque o meu B é igual a μ0 H. Como eu estou avaliando esse espaço aqui no ar, né? Eu vou substituir o meu H por B sobre μ0. Então, B ao quadrado, aqui, μ0. Então, substituir esse produto aqui interno, né? E o meu dV, eu vou dizer que é a minha área de seção reta S vezes o meu dl, que é o comprimento em que eu movimentei aqui a minha força F. Então, se eu faço aqui a anulação do meu dl com o dl, eu tenho que cada força terá a intensidade, né? Ela está apontando aqui na direção contrária ao movimento, por isso o sinal de menos, mas a intensidade da minha força será igual a B ao quadrado S sobre 2 μ0. Como eu tenho duas forças, a minha força resultante vai ser o dobro disso aqui. Então, B ao quadrado S sobre μ0. Beleza. Então, vamos agora fazer um exemplo utilizando essa força, certo? Vai ser aqui o exemplo 8.16. Então, o que é esse exemplo, né? A gente tem aqui um caminho aqui ferromagnético, né? E esse caminho ferromagnético ele acaba numa barra aqui protetora. O problema pede para a gente desprezar a relutância dessa barra que a gente vai suspender, né? Então a gente vai dizer que a relutância da barra é igual a zero. E aí o que a gente tem? A gente tem um eletroímã na forma de U. Esse eletroímã ele será percorrido, né, por uma certa corrente com um número N de enrolamentos. Corrente eletrostática. Quando essa corrente aqui é ativada, isso gera um fluxo magnético, né, dentro do meu material, e esse fluxo magnético irá suspender essa minha barra com uma força aí, F. Esse fluxo aqui, ó, ele vai passar a percorrer no interior da barra, o que vai fazer com que esta barra fique ligada, né, por uma força magnética a esse circuito magnético aqui fechado. Tá? Quais são as informações que a gente tem? Então, a gente quer que ele levante uma massa de 400 kg, né? Então, a massa da nossa barra vai ser de 400 kg. A gente quer ser suficiente, né? Qual que é a corrente suficiente para levantar, né? O núcleo é massa protetor, o núcleo U de ferro tem μr igual a 3.000. 3.000. E tem uma seção reta de 400 centímetros quadrados. Então, S é igual a 400 centímetros quadrados. Beleza. O comprimento, né, do núcleo de ferro é de 50 centímetros. Então,
o comprimento, né, do meu U de ferro é 50 centímetros. E o entreferro, o comprimento do entreferro é de 0,1 milímetros. O meu comprimento do entreferro é de 0,1 milímetros. Beleza, então desprezando a relutância da barra, né, ou do protetor, calcule o número de espiras quando a corrente de excitação for de 1 ampere. Então eu quero calcular o número de espiras para corrente igual a 1 ampere, né? Beleza. Então, primeiro de tudo, qual é que vai ser a força dada por essa atração aqui entre os entreferros, né? A força total, essa força magnética aqui. Essa minha força magnética será igual, como a gente obteve anteriormente, a B A ao quadrado vezes S dividido por μ0, né? Foi isso que a gente obteve aqui anteriormente. Ok, e essa minha força ela tem que contrapor a força-peso da minha barra. Então ela tem que igualar a massa vezes a força da gravidade, né? Vezes a aceleração da gravidade. Certo. Então, daqui ó, eu posso obter quem que é o meu BA ao quadrado. Posso reescrever esse cara daqui como BA ao quadrado é igual a μ0 massa vezes a aceleração da gravidade dividido por S. Isso aqui resulta, a gente já tem todos esses valores, isso aqui resulta em 1,11 Weber por metro quadrado. A partir daqui, a gente pode determinar quem é a força magnetomotriz que pode ser capaz de gerar esta densidade aqui, né? Então essa minha força magnetomotriz vai ser igual a N vezes I. Esse cara daqui vai ser igual a minha relutância equivalente vezes o meu fluxo magnético total nesse circuito. Então é só a gente partir a partir daqui. Eu quero determinar quem é N, não é? Então a minha corrente é 1 ampere, então N, I aqui vai ser igual a 1, né? Então N será igual. Quem é a minha relutância equivalente, né? Se a gente olhar aqui esse circuito equivalente, ela vai ser a relutância do meu U mais a relutância do entreferro mais a relutância da barra mais uma outra relutância do entreferro. Então esse meu circuito, aqui a minha relutância equivalente será a relutância do U mais a duas vezes a relutância do entreferro mais a relutância da barra. Vezes o fluxo. Quem é o meu fluxo? O meu fluxo é o vetor densidade de fluxo magnético vezes a minha seção reta. A área de seção reta também já foi dada. Então esse cara daqui é igual a... Vamos colocar todo mundo. Então a minha relutância do U é o comprimento de U, né? Que é esse comprimento? 50 centímetros dividido por μ0. Aliás, μ0 não, né? Aqui vai ser μ relativo vezes μ0, né? Porque esse cara daqui está dentro do material ferromagnético. Então vai ser 3.000 vezes 4π 10 a menos 7 vezes a área S, né? Essa área S vai cortar aqui fora. Então a gente já pode deixar assim. 2 vezes a relutância RE. Então o comprimento do meu entreferro 0,1 milímetros. Isso dividido por μ0. Então μ0 é 4π 10 a menos 7 vezes S. Só que S vai cancelar aqui fora. Mais a resistência da barra que é 0. Isso vezes BA, que é 1,11 Weber por metro quadrado. Vamos precisar colocar isso aqui, né? Então, vezes 1,11.
Beleza. E aí acabou. Esse resultado aqui vai dar 162, que é o número de espiras, né, que deve haver aqui nesse circuito. Alguma dúvida com relação a esse exemplo? Tranquilo, né? Beleza, então circuitos magnéticos aqui são coisas que podem ser utilizadas para vocês determinarem, né, esse tipo de situação, o que acontece quando a gente tem, por exemplo, núcleos de ferrite em que a gente tem enrolamentos diferentes. Então eu posso, por exemplo, ter um transformador em que eu tenho duas saídas. Eu posso utilizar aqui essa teoria de circuitos magnéticos para determinar como é que vão se comportar aqui essas saídas. E aí eu posso representar isso aqui por um circuito magnético. E esse circuito magnético aqui, ó, vai me relacionar às três correntes I, por exemplo. É o tipo de problema que pode ser resolvido. Aqui a ideia da gente é introduzir esses circuitos. E aí possivelmente em outras disciplinas vocês vão estudar isso aqui com mais afinco, mais a fundo. Mas aqui é só a gente introduzir a ideia, tá? Não é parte do escopo aqui da nossa disciplina. Bem, eu vou parar a gravação por aqui, né? Eu vou interromper a gravação. Eu estou gravando por um software local, tá? E vou continuar aqui a nossa discussão num novo arquivo, tá? Porque aí eu gravo só a questão do projeto. Beleza? Então eu vou dar uma pausa, mas aqui eu vou ter um outro vídeo depois.